Aí, quando você chegou lá na sua adolescência, você começou a se espelhar, vamos dizer assim, nesses artistas internacionais que não eram gospel, mas que cantavam, né, o rock. Você, em algum momento, pensou em sair do gospel para cantar outra coisa? Você teve aquele seu momento de questionamento, assim, meu, o que é o mundo lá fora? Como foi isso? Então, na adolescência, quando a gente fala de inspiração, eu entendo, eu parto do pressuposto, hoje, né? Eu parto muito do pressuposto da Imago Dei. O que é isso? Todo ser humano tem tem o dedo de Deus, a imagem de Deus. Na criação, todos têm. E no livro de Tiago vai falar que o Pai das Luzes, ele é todo dom perfeito e bom, vem do Pai das Luzes. Eu entendo que a arte vem de Deus. Eu entendo que o homem tem em si a capacidade criativa de criar, porque simplesmente ele é criado por Deus, que é um artista, né, que é o grande criador das coisas. Sim. Então, eu entendo a arte como isso. O papai e mamãe, apesar de serem da Assembleia, eles não tinham essa coisa, tipo, não escuta isso, não escuta aquilo. Porque o rock, inclusive, antigamente, eram umas letras de amor, não era besteira, né? Como a gente escuta muita besteira hoje. Então, não era algo tipo assim, é a vida comum, é a vida do ordinário. Quando eu cheguei, lógico que tem a linha, claro, anarquista, rock and roll pesado, que aí Como sempre existiu, né? se eu escuto, eu quero realmente ir derrubar o governo e, bom, é a linha que ele segue. Então, assim, na adolescência, eu tinha a tentação não é de não cantar mais na igreja, porque eu sempre gostei de cantar na igreja, com a igreja. Adorava, sempre gostava. Mas Cantar com a igreja é muito diferente de cantar na igreja, né? Isso. Você fez uma distinção que é importante. É diferente. É diferente você liderar a igreja com a igreja, porque o líder de adoração, ele é mais uma ovelha, né? Uhum. Ele não é uma estrela, de forma alguma. Ele é só mais uma ovelha no aprisco, que juntos adoram a Deus, né? Então, nessa parte da adolescência, eu tive bandas de rock só de meninas, de pop punk. Que legal. Então, eu tinha mas eu sempre tinha dentro de mim um temor muito grande. Que era assim, Deus, eu quero fazer a sua vontade. Porque na infância eu fui marcada. Nunca deixei de ir na igreja, de ministrar, de ouvir. Mas aí começou na adolescência eu questionar o quê? Homens de Deus erram. Eles erram. Principalmente porque você viveu na igreja e viu muita coisa. Eu respirei igreja a vida inteira. Comi de igreja a vida inteira, e não só uma, várias, por ministrar em muitos lugares. Então, veio na adolescência a questão, a tensão da maturidade, de você entender que, inclusive, a Bíblia, ela não vai mimar a nossa infantilidade. Porque a própria Bíblia não esconde a fraqueza e erros dos homens e mulheres da Bíblia. A própria Bíblia conta exatamente as piores histórias possíveis de homens e mulheres que seguiam a Deus. Só que eles não leem a Bíblia, como vão descobrir isso? Tem que descobrir, daí vendo no irmãozinho e fala assim, mas é isso que Deus é isso. Deus ele chama homens e mulheres completamente falhos. E na adolescência, é aquela fase que você não enxerga a trava do seu olho. E existem adolescentes também espirituais com 60 anos. Uhum. Fala pra sério. não falar bebês, né? Bebês também, porque no processo desse amadurecimento, em vez de fazer as perguntas e ir para Jesus e para Deus, faz as perguntas e vai para a revolta. Faz as perguntas, mas em vez de correr para os pés de Jesus e ouvir dele, faz as suas próprias verdades, que era a nossa discussão, né? Da gente fazer a nossa própria lei e seguir ela. Então, você vai ter vai ter esses dois caminhos. Ou você faz as perguntas de tipo, ok, homens de Deus erram. E vão pecar. E eu também vou errar e vou pecar. E o que eu faço com essa verdade? Porque é uma verdade. A gente vai errar e a gente vai machucar. Tanto eu, você, como você a mim. Então, nessa fase foi muito difícil para mim. Porque, lógico, o papai e a mamãe sempre deram bom testemunho, mas também erraram muito. Porque são humanos. Exatamente. Sim. Vovô e vovó sendo cristãos, fazendo caso de recuperação, ganhando almas e mais almas para Jesus e desbravando lugares. Erraram muito. E fora que os nossos filhos, quando crescerem, vão apontar erros que a gente não vê hoje, né? Eu acho que todos os filhos conseguem olhar para os seus pais e apontar alguns erros. Claro que eu acredito que você que vivia dentro da igreja, muitas vezes é tanta dedicação para quem tem uma igreja, para quem tem uma empresa, para quem precisa cuidar de tantas vidas, que provavelmente, às vezes, até deixa de cuidar um pouco da família, né? Isso. É um erro comum. Porque, assim, na década de 90, décadas atrás, não era muito falado do discipulado.
que é alguém mais velho, mais experiente na palavra, que senta com você, ensina você os ensinamentos de Jesus. Não era falado muito de lugar secreto, mas existiam já um grupo de irmãs chamado Círculo de Oração que sempre orava. Mas isso muitas vezes era restrito às mulheres de oração, não era muitos homens de oração ou às crianças de oração. Então eu fico feliz que existe esse movimento hoje de ensinar a Jesus, ser discípulos de Jesus. O que também eu sofri na pele, o abuso disso espiritual é muito comum também, porque você replica aquilo que você aprende, e se você não leva para Jesus e tem o crivo da misericórdia e compaixão que Jesus tinha para tratar das situações, você acaba machucando mais do que ajudando. O que seria o abuso espiritual, de fato, assim? Liz, o abuso espiritual ele é muito real, tem livros e livros sobre isso, psicólogos, psiquiatras que falam sobre isso. É um abuso como qualquer outro, as feridas são na alma e elas repercutem em todo o seu corpo. Eu sofri um abuso espiritual muito sério por alguns anos nesse decorrer da minha vida dentro da igreja. E o abuso espiritual ele ocorre pelo seguinte fato: a pessoa que é líder, ela é normalmente um líder imaturo, é um líder que pode sim amar Jesus, mas ele ainda é uma pessoa imatura para cuidar de outras pessoas, e em vez dele ensinar os caminhos de Jesus para você, ele acaba ensinando os próprios caminhos e suas próprias tradições. Ou aí fica aquela coisa do tipo, você não pode se relacionar com fulano. Você não pode... Não tem nada a ver com o discipulado de Jesus isso. Então, você não pode tal coisa. A pessoa, ela pega você e te coloca numa caixa e fala o que você pode ou não fazer. E você depende da pessoa, do líder, e não de Jesus. Uhum. Isso é usurpar a glória dele, do pai, e é muito sério, porque mexe muito na cabeça das pessoas isso, né? Então, bom, eu sofri isso, e foi muito sério. Anos de terapia, tá? Eu tô aqui falando de boa hoje, mas foram muitos anos de terapia. E você achava que o líder, no caso, realmente tinha que obedecer? Não, é inquestionável. Mas aí chega aquele meu lado, que meu pai falava que eu era o dissenso da casa. Você, a Carol, todo mundo tá no consenso, é a voz do dissenso. Mas por quê? Então, o líder, quando ele é um líder não saudável, ele não deixa você questionar. Porque ele é intocável. Ele é um homem e uma mulher de Deus. O que também, de novo, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Mas, então, quando você é muito nova e passa por situações como essa, você não sabe lidar com essa carga. E tem muito disso hoje na igreja brasileira. Tem muito disso. Tem mais igreja fora da igreja. São traumas religiosos, né? Você para lá na rua, você acabou de ser assaltado por um cara chamado Mardoqueu. Você vai sair correndo e tem você vai em presídio. É só Elias, o Isaías, o Jeremias, a Maria Madalena, porque temos... Jesus. E aí o Jesus. O Jesus. Então, porque a gente tem... É o que BG fala, vamos ser uma nação cristã protestante em poucos anos, mas de número. E aí entra na minha questão, então vamos falar de discipulado. Discipulado. Tá, mas qual tipo de discipulado? Porque todos nós estamos seguindo algo. A todo momento. Todo mundo tá te ensinando uma ideologia. O tempo inteiro. Uhum. O tempo inteiro. A gente tem que passar a partir do pressuposto assim, a gente veio para a igreja. A gente tem que entender que Jesus era um rabino. E ele continua sendo um rabino. Ele continua sendo um professor. E o rabino, ele era alguém que entendia a Torá, mas alguém cuja vida inspirava outras pessoas a viverem para Deus. Jesus é essa pessoa ainda, porque ele é ressurreto, ele está vivo. Então a gente tem que entender, temos um rabino a ser seguido, a nos ensinar, a nos inspirar a viver a vida linda que Deus deu. Amém. E depois disso, desse rabino, como que era viver o rabino? O discipulado de Jesus não era vem e experimenta, vem ver. É a vida cotidiana. Jesus o tempo inteiro, se não me engano, no Evangelho de Marcos, não lembro agora, de Marcos, ou ele está indo para uma refeição, ou ele está numa refeição, ou ele está voltando de uma refeição. Porque era nas refeições que tudo era comum, ele conversava da vida, ensinava a vida. Então, a gente tem esse cara como exemplo. E aí, depois, a gente quer entender que, depois de seguir esse rabino, nós temos passar tempo com ele. Como seria isso hoje? Num lugar secreto, na oração, no silêncio. Na oração contemplativa, do silêncio. Da sua música também, né? Cara, você... Tem uma letra sua que fala isso. Do silêncio do escuro, da boneco de plástico. Boneco de plástico. Você fica em silêncio diante dele.
Tipo assim, Deus, não tenho nada. O Senhor tem tudo, o Senhor é lindo. Fique quieto ali. Passa tempo com ele. E o terceiro ponto é agir como ele agia. Isso é discipulado. Ser discípulo de Jesus. Na Bíblia, a palavra discípulo, ela é um sujeito. Ela não é no original, ela é um sujeito. É talmide. Ela não é um verbo. Ser discipulador ou discipulando. Não, você é um discípulo de Jesus. Então, a gente, quando fala de discipulado hoje, a gente tem que entender que alguém está ensinando a ser discípulo de Jesus, mas sendo discípulo também. Ou seja, é uma coisa comum. De novo, é uma mesa de refeição, dividindo as coisas. Não essa coisa manipuladora dos abusadores, que é, cala a boca, eu que mando.